Pessoal, então a gente vem falando, esses dias aí, usando o exemplo da Copa, A gente vem falando usando a base lá de Pedro, primeira carta de Pedro, e aproveitando que a gente está em clima de Copa, a gente vem trazendo aí, vestindo a camisa, enraizados no reino. E a gente vai dar sequência nisso hoje, que vamos dizer aí, quando o jogo aperta, tá? A gente vem aí da alegria da convocação, outra eu acabei esquecendo, e agora quando o jogo aperta. Então, quando o jogo aperta, algumas coisas a gente tem e precisa saber, Então, que a gente venha a estar apto a ouvir, Sei que os jogos da seleção brasileira não têm dando muita alegria aos brasileiros, Mas que a gente possa desfrutar os outros times jogando, Sem clubismo. Que algum deles a gente vai ver ganhar essa Copa. Pessoal, falando nessa questão de Copa, e a gente sem sair dessa questão de enraizados do reino, a gente precisa entender primeiramente que a gente está no caminho, Somos crentes que estamos caminhando aí, Caminho esse que foi citado várias vezes no Antigo Testamento. Nós, cristãos, apelidados certa vez de pessoas do caminho, nós estamos em um caminho. O caminho esse aí que você pode estar indo próximo de Deus ou se afastando de Deus. A gente não tem um meio termo, Tem um meio do caminho. Este caminho já foi usado em vários episódios do Antigo Testamento. O próprio povo de Israel ficou 40 anos peregrinando no deserto, no caminho, sendo tratado. Também Balaão foi surpreendido por um anjo para não hostilizar o povo de Israel no caminho. Também Jacó teve a luta com o anjo do Senhor no caminho. E ali teve seu nome mudado para Israel. Então o caminho ele faz parte da vida do cristão. E é no caminho que a gente tem as frustrações da vida, O caminho ele faz parte, ele é o do nosso nome. E ele é a camisa que nós estamos jogando, No jogo que a gente está jogando, ele é uma sequência de fases que nos leva a algum lugar. É um caminho, Então, quando o jogo aperta, muitas vezes a gente pode estar passando por coisas ruins. Em clima de Copa ainda, eu quero trazer o exemplo de um jogador egípcio que se chama Mina Bendari. Em toda a história do futebol egípcio, houve apenas 5 jogadores cristãos que atingiram o mais alto nível do futebol na categoria, ou seja, atleta profissional. O jogador cristão Mina Bendari, de 22 anos, ele contou a uma agência de jornalismo que o seu nome cristão foi uma barreira intransponível, Não conseguiu jogar. Ele não teve condições de acessar o futebol profissional e por isso ele criou uma academia de futebol para jovens jogadores, lá em Alexandria, com o nome de Jesus. Então, isso aconteceu em 2015. Ele estava relatando isso na época da Copa de 2018. Então, ele relata que muitos jogadores são considerados a trocar o nome, Para quem conheço bem pouco, mas todo muçulmano ali, pessoas que têm a fé árabe ali, eles têm um nome que exaltam alguém da sua fé. Então, quando vem uma pessoa de um nome diferente, acaba que esse nome ele se destaca. Ele não está exaltando ninguém. Então, já vê nitidamente que ele não é um muçulmano. O Egito, que é o local onde ele cresceu, ele está hoje na posição 42 na lista de perseguição dada aí pela agência Portas Abertas, E com esse sentimento de entender que a gente está num caminho, que a gente está vestindo a camisa do reino, Que nesse caminho a gente vai ter aflições e uma delas é a perseguição. A gente vai continuar o nosso texto lá de 1 Pedro, mas hoje no capítulo 3, do 13 ao 22. Você que tem uma Bíblia em mãos, a gente vai dar a colher de chá e colocar aí na tela, Começa assim: ora, quem há de maltratá-los se não forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças e nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem.
Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados os difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que por praticarem o mal. Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também ele pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus o aguardava com paciência, nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, aquelas poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo remoção das impurezas do corpo, mas o apelo de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir ao céu está à direita de Deus, ficando subordinado anjos, potestades e poderes. Amém, pessoal? Então a gente tem esse texto de Pedro, né? A gente tem aí todo o contexto de Pedro na sua escrita. Ele foi indicado para quem? Para igrejas pequenas ali, vamos colocar aí na região da Turquia hoje, né? Elas estavam sofrendo uma certa, vamos dizer assim, perseguição. Ela era mais uma perseguição social, local, com calúnias, marginalização, né? Possível perdas materiais e às vezes a morte. Mas ainda não era uma perseguição assídua, né? Como viria a ser ali depois que acontece o grande incêndio em Roma e Nero apela aquilo aos cristãos, né? Mas Pedro, com medo daqueles cristãos começarem a se desvirtuar, a se perderem, ele escreve essa carta e ele pede para que elas fossem lidas. E aquilo não para somente naquelas igrejas, mas elas aí vêm até hoje. Tanto é que foi colocado em nosso cânon aí da Bíblia. Então, olhando para esse cenário, olhando que Pedro escreveu em um momento local, não só ele, mas todas as outras cartas que foram escritas, tanto de Paulo, Judas, João, foram escritas para um momento local, mas que abrange toda a história da igreja. História essa que nós poderemos estar sofrendo hoje, né? Sendo aí martirizados muitas vezes. Então, para falar sobre sofrimento, superação, quando o jogo aperta e nós temos que dar um jeito, a gente vai dividir em 3 pontos. O primeiro é quando sofremos pelo fair play. Clima de Copa, vamos colocar aí o fair play. O que é esse fair play? Lá no versículo 13 diz: ora, quem há de maltratá-los se forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, mas não fiquem angustiados. Então esse fair play é um jogo limpo, um jogo justo, né? Muitas vezes nós, por sermos cristãos, a gente acaba sofrendo apatia de outras pessoas porque fazer o bem, por fazer o que é certo, né? E um exemplo de atrito no fair play, a gente tem lá em 2018, o menino Ney ficando bravo com o Thiago Silva, que ele devolve uma bola ali ao pessoal da Costa Rica, e o menino Ney fica revoltadaço, começa a xingar ali o Thiago Silva por aquela prática, né? Era o fair play, é o normal entre jogadores, mas ele entendeu aquilo como uma cera dos jogadores, né? A gente retira as devidas proporções, né, da pessoa e do local, para a gente colocar ali no texto onde Pedro nos insere, né? Onde ele fala que nós seremos maltratados muitas vezes por fazer o bem, e é melhor assim do que fazer o mal, né? Então os cristãos do primeiro século, que a quem é destinada aquela igreja, por que eles sofriam tanta apatia? Muitas culturas, e você vai ver isso até hoje na África ou na Ásia, ali na Arábia, eles tratam pessoas doentes, com lepra, com tantas outras doenças, a própria Bíblia, como pessoas rejeitadas, pessoas que são jogadas. E os cristãos, eles vêm com outra pegada agora, ele vem para abraçar essas pessoas. Ele toma conta, ele cura as feridas, ele vai pegar essas pessoas, vai trazer para casa, vai ser hospitaleiro. Então as pessoas olhavam para aquilo, ele pegando aqueles rejeitos da sociedade, fala: esse cara está dando dignidade a pessoas que não merecem, que foram amaldiçoadas por deuses. E os cristãos vão naquela contramão, falam assim: não, ele também merece a salvação, ele merece ser limpo. E ali aquelas pessoas começam a ser hostilizadas. Então eles cuidavam daqueles malditos e eram reprimidos. E Pedro escreve para que eles sejam
cuidadosos, ou seja, que eles sejam aí, não parem com aquilo, mas que eles possam continuar. No versículo 15 ele diz: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir com razão a esperança que você tem, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falarem mal de vocês, fiquem envergonhados que difamam a sua boa conduta que você tem. Então nosso chamado é para testemunhar a nossa vida com Cristo, né? Como nós somos aqui, mostrar Cristo para o mundo. Tem aquela frase que fala que muitas vezes você é a única Bíblia que alguma pessoa vai ler, né? Embora hoje tenha o status do WhatsApp que sempre tem uma tia que coloca um versículo bíblico lá, mas muitas vezes você ainda vai ser uma Bíblia, um testemunho que a pessoa vai ver. Então nesse caminho a gente vai passar por momentos de aperto por ser contrário. Realmente a gente tem um alvo nas nossas costas porque nós, em teoria, precisamos ter essa aversão ao mundo. E isso nos faz aí ter um outro foco. O nosso foco é frutificar e não nos exaltar. O nosso foco é dar frutos, é abençoar e não virar tudo para nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente, né, eu me colocar nisso, a gente coloca e olha para denominações, seja igreja, seja pessoas, e fala: fulano nem crente é e tem ajudado os famintos, ele abriga desabrigados, ele dá ali abrigo ao órfão. E esse era o papel da igreja. A gente começa a esbravejar e falar assim: parece que a igreja não está fazendo o que ela deveria fazer. Correto estamos também, né? Porém a gente também não dá o nosso testemunho, e muitas vezes eu me encaixo nisso. Por isso que a pregação vem primeiro para quem vai dizer, né? A gente muitas vezes passa ali do lado de alguém que está passando necessidade. A gente fala assim: nossa, eu queria ganhar na Mega Sena. Você nem está jogando na Mega Sena, mas você queria ganhar na Mega Sena. Queria ali ganhar dinheiro para mim poder ajudar essas pessoas. E às vezes a gente nem, a hora que para lá no sinaleiro, a gente fecha o vidro e faz assim pro cara. A gente nem para abrir o vidro e falar assim: cara, qual que é o seu nome? Humanizar aquela pessoa primeiramente. Trazer que você também está enxergando ela como ser humano. Falar assim: eu não tenho dinheiro para te dar, porque eu sei que muitas vezes você vai usar esse dinheiro para outras coisas, mas eu queria o seu nome para mim poder orar por você. Isso é o papel do cristão como igreja, mostrar que somos diferentes. Às vezes a gente não tem condições financeiras, mas o que isso vai gastar da gente? Às vezes a gente fica 30 minutos lá aqui, no sinaleiro de Paranavaí, assim, parados lá, e a gente não consegue humanizar aquela pessoa. Então nós sofremos com isso, mas também enxergo que nós temos aí uma visão diferente, que nós como igreja já participamos. Somos tão abençoados que estamos transbordando, né? Então, como justos, a gente acaba sofrendo. Muitas vezes lá no trabalho, eu sei que alguns de vocês vão sofrer, porque entregam honestamente tudo que lhe é pedido. Ou seja, quando você tem que fazer uma função, você o faz. Você não está ligando se a pessoa vai te chamar de puxa-saco, que você está enriquecendo o patrão, porque você está fazendo por a honra e glória do seu Jesus Cristo, né? No trânsito, quando você é fechado ali, né, você não abre o vidro e começa a mostrar o dedo que não é o de joinha para a pessoa, xingar até a 10ª geração, porque nós somos igreja, né? E eu sei que ninguém faz isso aqui. Nos negócios a gente não fica somente pensando no lucro próprio, mas a gente pensa em tratar tanto o empregado quanto aquele nosso cliente com dignidade. Na roda dos amigos a gente não cede os desejos de ficar falando de mulheres, daquelas pessoas, mas a gente trata com dignidade as nossas conversas. A gente não fica em piada suja e também a gente não fica desfrutando de muito palavreado impróprio. Entre as amigas aí, as mulheres, a gente não fica envenenando, né, a nossa língua, mostrando e defamando as outras pessoas em rodas, né? E também a gente não fica em lugares privados, a gente não fica na rua, ali, se expondo, colocando em práticas ali, em bares, em locais ali, postando hoje nas redes sociais alusões à bebida alcoólica, a se embebedar, a destruir a inocência de pequenos convertidos e muitas vezes nossos filhos. Mas a gente trata com dignidade o Evangelho. Digo isso porque nós estamos aqui como igreja e a gente vê o nosso testemunho, a gente mostra o nosso testemunho para o mundo. Então, como pai hoje e como pessoa que cuida dos adolescentes aqui da igreja, a gente vê que nós somos espelhos, né? Essa semana a gente teve
no grupo pequeno, em Efésios, a questão da imitação. Então, muitas vezes a gente está imitando as pessoas. Quando você começa a andar com a pessoa, você começa a imitar. Muitas vezes seu filho está olhando para você, falando assim, nossa, pelo menos é assim que a gente deve esperar. Quero ser igual meu pai, igual minha mãe. Muitas vezes você está tratando ele como adulto em situações que ele ainda não tem essa maturidade para entender. Então, muitas vezes a gente acaba perdendo jovens para quê? Para o cigarro, para a bebida, para festas. Porque muitas vezes os pais não são zelosos com aquilo. E isso, por ser um conteúdo pastoral, eu trago aqui porque a gente cuida de adolescentes e crianças, jovens, há muitos anos. E quando vocês vêm e deixam ele aqui, vocês estão falando, você é um cara que para cuidar do meu filho. E se todas essas coisas aqui que eu citei, você não está fazendo, quem dirá eu que tenho ali 1 hora por semana, no sábado, vou falar com seu filho e vou destruir toda a semana que você fez errada. Então, por mais que sejamos, lutemos, né, com a nossa carne. Porque essas listas que eu falei aqui, muitas vezes é cafona para nós mesmos, né? Muitas vezes você fala assim, no trânsito tem uma via dupla aqui, vou passar aqui mesmo. Não tem ninguém vendo, não vou ser nem multado. Muitas vezes você está ali, pesquisando no WhatsApp, no Instagram, começa a olhar coisas que não te pertencem. E você fala, eu posso olhar, não vai matar ninguém, não vai fazer mal. Então essa é a realidade local. Muitas vezes você faz isso e você é utilizado, né? Você é tratado como cara cafona, como uma pessoa que não sai, que não é o legal. Você olha ainda para a sociedade e parece que ela é injusta, né? A justiça não parece para todos nós, ela parece ser uma exceção, que poucos a têm, né? Então nosso pensamento é, por que o injusto está prosperando? Aquele que faz todas as coisas que eu deixo de fazer e ele está ali prosperando, ele está passando. Vamos colocar aqui quem já foi para a praia, muitas vezes você pega aquele engarrafamento ali em Itapema, né, Santa Catarina, aí você vê aqueles caras passando aqui, ó, do lado, no acostamento, aí você fala assim, nossa, bem que eu queria ir, mas Deus vai me usar como exemplo, a federal vai estar lá na frente. Então muitas vezes você olha para a vida e fala assim, nossa, tem tanta gente cortando o caminho, e eu aqui padecendo, ficando 2 horas na fila. Mas lembramos, que lá em Filipenses 4, Paulo diz à igreja, digo isso porque esteja necessitado, não porque esteja necessitado, desculpa, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que também é ter uma abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado quanto de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Então esse é um versículo que nós muitas vezes vemos a última frase só. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o mais importante dessa escrita de Paulo é: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A vida cristã é uma extrema situação de estar contente com o que você tem. Não quer dizer que você não precisa ter ambições no seu trabalho, na igreja. Na verdade, na igreja você tem que ser o mais ambicioso possível. Você tem que querer almejar o mais alto lugar do céu. E se for para salvar pessoas e ter um galardão alto, que você venha salvar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Que você não venha ter essa fome saciada. Mas que a gente venha aprender contente com as fases da nossa vida. Porque quando o jogo aperta, ele aperta também porque sofremos por ser 100% Jesus. É o segundo ponto. Então nós sofremos por ser 100% Jesus. Em 1 Pedro 4, se vocês quiserem abrir aí, capítulo 4, 12 a 16, ele diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida que vocês são coparticipantes do sofrimento de Jesus Cristo, que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Jesus, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão,
não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Amém? Então, como a gente usa esse 100% de Jesus? Porque todo mundo aqui lembra daquela famosa faixinha, né? Do nosso camisa 10, menino Ney, que está na Copa, né? O nosso ex-atleta em atividade, mais lúdico aí. Ele tem uma faixinha 100% de Jesus. E a FIFA, em muitas coisas, ela censurava aquela faixa. Hoje a gente viu também manifestações de fé que a FIFA tem absorvido, né? Tentado esconder, seja muçulmana, seja evangélica. A oração, acho que foi o povo de Curaçao que se reuniu para orar. Então tem pessoas que nós, né, como cristãos, muitas vezes somos censurados. Por quê? Porque nos dedicamos 100% a Jesus. Porque a nossa intenção é ser parecido com Ele. E essa nossa aversão ao mundo nos deixa aí diferentes. Então muitas vezes, por você não querer trocar o seu nome, né, vamos colocar aí a sua identidade como atleta que eu li lá no começo, Mina, você acaba perdendo algumas coisas. Muitas vezes, porque ele não querer negociar a sua ética, você acaba perdendo o negócio, dinheiro. Muitas vezes, coisas que você fala assim, nossa, era para mim estar bem melhor. Mas esse tipo de perseguição, ela ainda é algo menos ruim, vamos colocar assim. Porque muitas pessoas, assim como no país de Minas, no Egito, têm sofrido com a perseguição. A gente antigamente tinha lá na faixinha, quando a parede era descoisada ali, né, fechada, tia Maria, quando era viva, muito colocava aquele mapa. Acho que eu trouxe o mapa aí para vocês, se a Lorena quiser colocar, que é uma lista da perseguição aí, da Portas Abertas. Então ele mostra do número 1 ao 50. E até o próprio México, que está sendo sediado em um dos locais da Copa, ele ocupa o lugar, o número 30 aí, em perseguição. E ele é grande maioria dele professam a fé católica. Mas o problema é tanto as gangues, né? A questão ali de tanto a rixa entre os povos, cultura, eles acabam tendo essa perseguição. Então a Portas Abertas, ela diz que 1 a cada 7 cristãos no mundo sofre perseguição. Então 1 a cada 7 pessoas estão sofrendo com a perseguição. Em países como a Coreia do Norte, eles estão sendo mortos, estão levados aí, mulheres sendo estrupadas, sendo mutiladas. A gente tem na Somália, em países de origem africana, as mulheres são decepadas, né, seus órgãos genitais. Então tudo isso por professarem uma fé a Jesus Cristo. Não é o que nós estamos passando aqui hoje. Nosso sofrimento maior aqui é poder entrar numa escola e pregar, muitas vezes entrar em algum lugar, política muitas vezes está aversa à nossa fé, mas em maioria a gente tem a liberdade de expressão para falar da nossa fé. Tanto é que a gente usa até de maneira deliberada a nossa liberdade nas redes sociais para postar qualquer besteira, e muitas vezes usando o nome de Deus. Mas nós temos essa liberdade. E essa liberdade, ela para algumas pessoas custa caro, custa a vida deles. Então, usando ali o texto de Pedro e olhando ali para a lista da questão ali do Portas Abertas, a gente vai separar em dois momentos de perseguição. A perseguição física, que eu sei que muitos aqui não estão passando no momento, que é uma perseguição mais assídua, uma perseguição que vale muitas vezes a vida. Ali no México tem um relato de uma garota, chama Alissa. Ela tem 10 anos. Ela diz: nós, os cristãos, somos rejeitados porque não seguimos as tradições, não vivemos do jeito que eles esperam que vivamos. Então, gangues criminosos frequentemente visam meninas cristãs para sequestro e escravidão sexual. E em comunidades indígenas, aquelas que escolhem a Jesus podem enfrentar abusos físicos e verbais, além de serem forçados a casarem com pessoas de outra fé para absorver aquilo no casamento. Então são diversos relatos, e eu convido a todos vocês a entrarem no site, fazerem parte disso, olhar com outros olhos essa lista que reflete aí cristãos, irmãos, assim como que está do seu lado aí, que professa a mesma fé a Jesus, que hoje tem que se esconder em caverna. A gente entende que tem muitas provações, muitas perseguições, que fazem, como o Tertuliano escreveu, que o sangue dos mártires serem a semente da igreja. Mas a gente entende também que há perseguições que são tão grandes,
Então, se a gente não orar, se a gente não intervir, nós acabamos suprimindo a igreja, como a gente vê na própria Coreia do Norte. Já não se há mais igrejas físicas, as pessoas têm que se esconder. Então isso parte de nós. Por mais que tem aquela velha frase, né, igreja é igual clara de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Mas Jesus já pede que a gente ore por eles, porque muitas vezes a opressão acaba sendo tão grande que acaba abafando, né? Então, como igreja, sem essa restrição, a gente deve orar. A gente deve usar a nossa liberdade para poder falar com essas pessoas, a poder usar a nossa vida, até mesmo financeira, para financiar pessoas, como a gente faz com a missionária Mônica. Então, a gente deve não esquecer de orar por essas pessoas. Então, hoje, que a gente possa abrir os nossos olhos e olhar que quando Pedro escreve para uma igreja que está sendo perseguida, que ele entendeu que ela poderia se desviar da fé, esfriar, ele olha e fala assim: vou escrever para esse povo, vou levar aquilo que eu acho que vai dar energia para eles. Vamos olhar nosso tempo. Muitas vezes chove, faz um frio, a gente não está indo para a igreja. E a gente fala assim: estou cansado, a minha fé hoje não está muito boa. Imagina pessoas que estão sendo perseguidas, né? Com porrete, pau, martelo, faca, e as pessoas ainda estão procurando a Cristo. Mas que nós podemos orar para que aquele fervor que eles têm, que a gente possa orar para que eles possam cultuar a Deus, que o Espírito Santo venha estar com eles também, e que eles não estejam aí sendo oprimidos a ponto de sumir, mas que toda a palavra de Deus venha a ser dita a todo mundo. A outra perseguição é uma perseguição espiritual. Isaías descreve lá em Isaías 43:2 que assim: quando passar pelas águas eu estarei com você, quando passar pelos rios eles não o submergirão, quando passar pelo fogo ele não o queimará, as chamas não os atingirão. Quando passar, necessita o quê? Todos nós como cristãos, a gente vai passar por algum tipo de luta. Todos nós que professamos a fé em Cristo, nós estamos aptos aí a receber um tipo de provação, um tipo de aperto. Não é falta de fé você receber uma provação. Não é que você não está seguindo direito. Na verdade, a perseguição, a supressão, seja espiritual, seja física, ela faz parte da história da igreja. E ela faz parte da fé que você e eu professamos. Então ela não é opcional. Ela vem com aquilo que Cristo diz. Então Cristo nunca escondeu que a gente não ia ter uma vida boa. Ele sempre diz: você vai ter problema. Você vai me seguir, você vai arrumar confusão lá na sua casa. Seu pai e sua mãe vai ficar bravo. Cristo sempre diz: haverá aversão a você. Mas Ele sempre nos dá força. Hoje vocês podem estar enfrentando, ou conhecer alguém que está enfrentando a dor do luto, uma dor física, uma doença, seja mental, uma depressão, ansiedade, seja crônica, um sofrimento com os filhos. Muitas vezes os filhos não estão vindo na igreja. Sofrimento por causa da família que está longe, um pai, um tio, uma mãe, a perca de emprego, muitas vezes você está desempregado, a falta de dinheiro para realizar seus sonhos, a falta de comida para você colocar, ter ali a abundância, muitas vezes o básico, brigas no seu serviço, desafetos no meio que você convive e até mesmo a solidão. E com isso a gente tem que entender que essas lutas não são, vamos dizer assim, opcionais. Muitas delas virão com a nossa opção de vida. E a alegria do cristão não deve ser circunstantal da circunstância, mas ela é fundamentada em Jesus Cristo. A identidade que nós temos, ela procede todo e qualquer comportamento que a gente vai mostrar para o mundo. A santidade, ela não é um moralismo. Santidade é a separação que nós temos. Ela é uma grande misericórdia. Ela é resposta para a graça de Jesus. Ela é a resposta que mostra a graça. Fala assim: eu estou me separando para ti. As provações que vêm do fogo, elas funcionam como uma fornalha que purifica o crente no seu alto ser. E ela prepara a igreja para uma maior frutificação. É total do interesse do cristão ele ser moldado. Você pode ter certeza que se hoje você pedir para Deus: eu quero ser salvo e eu quero dinheiro, você vai ficar no vermelho um bom tempo. Mas Ele vai te tratar na santidade. Ele vai te tratar no íntimo. Ele vai te colocar para penar, porque é de interesse total dele. Ele é dono do ouro e da prata. Ele não quer que o cristão seja exaltado. Ele quer que o nome do seu filho seja exaltado. Então é assim que devemos mostrar.
Em 1 Pedro 1, do 18 a 19, ele diz: sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como a prata e o ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais os legaram, os ensinaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então devemos ser um motivo de alegria e não de decepção. A gente tem que alegrar por sermos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Dizer que sofrimento é bom é muito difícil. Dizer que sofrimento é legal, na verdade, assim, só o dizer, na verdade, é fácil, né? Difícil é a gente testemunhar, né? Então, às vezes a gente pode falar como cristão, a gente pode ler, a gente ver livros e falar assim, não, a gente precisa realmente ali ser cristão, vai passar por prova. O difícil é quando nós passamos por ela e o nosso testemunho fala por nós. Por isso, quando a gente vai caminhando para o final, quando o jogo ali ele caminha para o final, quando o fim está próximo, quando a conclusão de tudo está chegando, nosso sofrimento físico, espiritual, ele serve para uma coisa: nos fortalecer. Primeiramente a nós mesmos que estamos passando e depois para o time todo, que é a nossa igreja. Porque Pedro continua dizendo: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se com dificuldade o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregam sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Qual prática é essa, irmãos? Prática que a gente tem uns com os outros. Nós podemos considerar que nós precisamos ter uma unidade na igreja. Quantas vezes a gente já pregou com unidade? Teve uma época aqui da igreja que tinha até uma placa aqui, umas letras, escrito unidade. O que é pregar a unidade? Unidade é a igreja ser única, com um único momento, uma única finalidade. Assim como um time, tirando o time do Brasil, que muitas vezes não tem finalidade alguma, mas como um time normal, a gente precisa ir para ganhar. A gente precisa estar junto e cada um ajuda o seu companheiro. Muitas vezes você vai ter ali um cara que corre muito dentro da igreja, mas ele vai estar puxando aquele Casimiro que está ali com 200 quilos na volância da nossa seleção. Mas como igreja, nós vamos estar todos juntos, porque é um time. E nós precisamos ser assim, a gente precisa superar. Muitas vezes a gente vai penar, querer que a gente consiga suportar sozinho, mas é impossível. A gente precisa de Cristo para que nós possamos passar por isso. E precisamos dos irmãos. Lá em Coríntios, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. 2 Coríntios 1, ali, 1 capítulo 3 ao 4. Então Deus, Ele não abandona a nossa dor, mas Ele é um Deus que nos consola. Então, se você está passando por momentos difíceis, de apatia no seu serviço, de dor física, luto, Deus é um Deus que quer te consolar. O consolo que Ele passa para você é ajudar a pessoa a sair do lugar de paralisia. Muitas vezes você vai ver pessoas paradas no medo, mas tem que lembrar elas que a vida continua. Há um Deus, há um final feliz. O consolo, ele não vai apagar a memória. Você não vai esquecer do luto, você não vai esquecer da apatia, você não vai esquecer do bullying que você sofreu, você não vai esquecer daquele dinheiro que você emprestou e não foi pago. Você não vai esquecer. Ele vai continuar ali em memória, mas você vai passar por isso. Ele não diminui o valor do que foi perdido, né? Mas ele vai ajudar a pessoa a se reerguer. Deus sendo a fonte de todo consolo, Ele escolhe eu e você para sermos canais para consolar outras pessoas. Eu não sei que tipo de dor física que você passa hoje, dor de luto, dor que você tem em particular, a dor que você já passou, que você superou, muitas vezes é que vai vir, mas fato é que você sempre vai passar nessa vida por dores. Aos pais de pet, muitas vezes vai morrer o cachorrinho, a calopsita, o papagaio não, que ele vive pra caramba, mas o restante você vai sofrer. Muitas vezes você vai perder um pai, vai perder uma mãe, muitas vezes você vai perder alguém que você ama, mas há pessoas que já passaram por isso e devem estar, pela ajuda do Espírito Santo,
servir de consoladores para nós, para vocês. Muitas vezes você olha para esse momento de dor, igual eu e a Rebeca já passamos por um momento de dor quando a gente perdeu o nosso primeiro filho ali. A gente perdeu, passamos bastante tempo, eu particularmente ali fiquei um pouco revoltado em algumas coisas, sem ver, sem horizonte, né? Às vezes a gente parece muito bem, mas na verdade a gente não está enxergando um palmo na nossa frente. A gente só está vivendo o momento. E até quando eu fui no acampamento, foi o pastor Neto, ele olhou para mim e disse assim: você está vendo algo que outros não estão vendo. E o consolo de Deus, ele é tão magnífico e tão interessante que eu não posso nem te explicar como que essa frase me impactou. Mas ela mudou o meu modo de ver naquele momento. Parecia que aquela miopia, né? Aquele astigmatismo, né? Que não deixa ver de longe, foi tirado dos meus olhos e ali eu estava conseguindo ver perspectivas diferentes. Que agora eu poderia ajudar pessoas, agora eu poderia mudar, que agora eu sei o que é a dor. Então, muitas vezes, o nosso consolo vai ser um ombro amigo, vai ser chegar junto. Ser cristão é mostrar que a gente tem empatia com a dor dos outros, mas a empatia por si só ela não é suficiente. Porque a empatia é chorar até com os que choram ali, derramar lágrimas junto. Mas o propósito final é o consolo. O consolo é mostrar, dar a mão, ir à frente. Tem um episódio que Davi, ele perde seus parentes, todos o seu exército ali são saqueados. Quando ele volta, todo o exército começa a chorar. A única nota que a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força para chorar. Quando eles choraram tanto, Davi pega, olha a situação e fala assim: agora eles vão ficar revoltados comigo, que foi eu que lhe saí com a guerra com eles. E ele busca em Deus, fala assim: Deus, me consola, que agora eu preciso consolar esse povo. E ali ele sai. E Davi continua guerreando, e Davi conquista todos os lugares onde Josué não conseguiu chegar com o povo. E é tratado como o maior rei até hoje do povo de Israel. Muitas vezes você vai precisar, como Efraim, filho de José, ele esteve ali sofrendo, perdeu seus 2 filhos. É a história do início do povo de Deus. Ele perde seus 2 filhos. E ele começa a chorar. Ele precisava de um consolo. E a Bíblia diz que os seus irmãos foram lá e os consolaram. Falou assim: há vida depois desse choro. Você perdeu os 2 filhos, mas ainda há uma família junto com você. E a Bíblia diz que ele vem, ele se deita com sua esposa, tem filhos novamente, e o seu filho vai ser o próprio Josué, aquele que lidera o povo após Moisés deixar de ser junto a Cristo, a Deus, né? Então há lugares que nós temos que buscar consolo de Deus para consolar a nossa família. Muitas vezes você vai ser a porta de entrada do consolo na sua casa. E muitas vezes você vai precisar de um irmão que chegue do seu lado e fala: está difícil para você, mas eu estou junto. Há perspectiva de vida após isso que você está sofrendo. Então, seja qual for a luta que você está tendo, o momento que você está passando, a gente se apegou a momentos de perseguição mais espiritual, que afetam nossa alma, porque sabemos que a nossa realidade hoje, a única coisa que nos impede de vir à igreja é os jogos que estão passando às 7 horas na TV, na casa da TV, e esse frio está arrebentando com a gente. Mas a gente não tem outra hostilidade. Então a gente se apega, a gente não pode se paralisar. A dor vai vir para todos. E pode ser que muitos daqui ainda sofram perseguição física, perseguição pela fé. Mas não desanimemos. Que a gente possa, quando o jogo apertar, fazer que a união do time vença. Que a gente possa consolar uns aos outros e mostrar que somos um time. E vencer essa consolação. Lembramos todos nós também que nosso time não está somente aqui na sua casa, do seu lado. O seu time também é os irmãos lá do México. O seu time é os irmãos lá da Coreia do Norte. Somos todo um povo de Deus. O seu time é aqueles de outra igreja que muitas vezes você está até falando mal. Mas seu time é aquele lugar. Muitas vezes é aquela igreja que você fala: esse pastor não presta, mas aqueles irmãos são seus irmãos. Ore pela vida deles. Não destrua com palavras, posts no Instagram, no Facebook, rede social que você quiser, pessoas que são usadas por Deus, sendo que você não se deixa ser usado por Deus, a não ser pelo diabo. Que a nossa união venha fazer o time ganhar, que a gente não venha perder. Se o pastor quiser vir com o ministério de louvor,
Eu quero orar com vocês, irmãos. Quero que vocês fiquem em pé, para a gente sair um pouco do frio. Quero que vocês fechem os olhos, que vocês, nesse momento, mentalizem. Se você está passando por uma espécie de dor, que você venha pedir para Deus, assim como Davi pediu. Falou assim: não há momento melhor para você me consolar do que agora, Deus. Se você ainda não passa por um momento de dor, peça força a Deus, para que você possa ser usado para consolar outras pessoas. O favor de Deus para nós, cristãos, primeiro é para ir mostrar o Evangelho, fazer discípulos e consolá-los. Fazer discípulos é estar junto, consolar é estar de pertinho. Que a gente venha consolar uns aos outros, que a gente não venha parar em barreiras de qualquer outra conjectura. Enquanto você vai mentalizando aí, a gente vai orar. Para a gente encerrar, a gente tem uma missão que leva para um final. O nosso grande, vamos dizer assim, troféu que a gente vai levantar, além de ver Jesus, de estar pertinho com Ele, dele olhar e nos consolar. Em Apocalipse 21 diz que Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. E naquele momento já não existirá mais morte. E com isso não tem mais luto, não tem mais pranto e não tem mais dor. Porque todas as coisas nesse momento se passaram. E agora estamos ao lado do Criador. E o que somente e unicamente nós, como cristãos, devemos almejar, quanto hoje, quanto todos os dias da nossa vida. Pai, obrigado por esse momento, Pai, que a gente teve de orar, cultuar, adorar seu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio que a gente tem liberdade ainda, Pai, nesse país, de usar a nossa fé, Pai, para alcançar pessoas, sair nas ruas com camisetas que relatam você, conseguir colocar em vários outros aspectos de redes sociais que a gente é cristão. Obrigado, Pai, por essa liberdade. Mostra-nos, Pai, uma maneira mais fiel para usar essa liberdade. Que a gente venha aprender a usar essa liberdade para chegar em mais pessoas, Pai. Que por mais que a gente possa falar de Cristo, há muitas pessoas ainda que necessitam ouvir a sua voz, Pai. Sejamos nós pessoas que vamos consolar, Pai. Se a gente está procurando fazer alguma coisa para consolar o outro, Pai, coloca o Ministério Anjos da Noite no coração de cada um aqui hoje, Pai. Se a gente está querendo consolar, fazer diferente, que toda vez que a gente vê uma pessoa em situação de rua, que toda vez que a gente vê alguém necessitado, a gente possa pelo menos humanizá-la, Pai. Pedir o seu nome, olhar com um olho de carinho, Pai. Que a gente não venha ficar desprezando pessoas, Pai, pelas opções de vida que ela teve. Lembramos nós, Pai, que também estávamos no pecado. A gente era sujo, a gente era imundo. Muitas vezes a gente estava cego, Pai. Mas o Senhor usou alguém para nos curar dessa cegueira. O Senhor usou alguém para levar o Evangelho para nós, para nos mostrar que há vida após isso. E fomos libertos do pecado, Pai. E hoje, para a honra e glória, a gente pode libertar pessoas também dessa desgraça que é o pecado, Pai. Que venhamos a entender, Pai, hoje e sempre, que a gente está em guerra, Pai. O sofrimento, ele vai vir na vida de cada um. A gente está em guerra na nossa casa, a gente está em guerra na escola. A gente, como cristão, Pai, venha levantar pessoas aqui hoje, Pai, que venham ser filhos, venham ser pais, venham ser o que for. Pessoas que vão ser cristãos nas suas escolas, Pai, levando o Evangelho para dentro de sala de aula, mudando o aspecto da educação no Brasil. Pessoas que vão entrar em mercados, pessoas que vão entrar em construção, pessoas que vão entrar onde for, Pai. Em umas várias formas de cuidar, Pai. Pessoas que vão estar, Pai, dentro de hospitais. Que nós venhamos ser, Pai, pessoas capazes de consolar, Pai. E para com isso mostrar que o Senhor é vivo em nossas vidas. Ser bons testemunhos, Pai. Consola a nossa vida, consola o nosso ser hoje, Pai. Se o pecado vem mostrar hoje que a gente está em vergonha e que a gente não pode consolar ninguém, que a gente venha mostrar que o sangue de Jesus já nos lavou desse pecado. Estamos livres para poder orar, adorar e engrandecer esse santo nome. E principalmente, mostrar onde está o caminho da salvação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, a cada um de nós. E que essa mensagem não venha ficar morta hoje, na hora que nós chegar em casa, encostar nossa cabeça no travesseiro. Mas que ela venha martelar em nossos corações.
Que a gente venha se lembrar de cada pessoa, de cada lugar que hoje sofre perseguição nesse mundo, Pai. Que a gente venha se compadecer deles, chorar mesmo de longe com eles, não se deixar abater, mas fazer com todas as forças orações, súplicas e até mesmo muitas vezes financeiramente ajudar os nossos irmãos, porque pela glória do Senhor Jesus Cristo somos um time e todos estamos indo para o mesmo lugar que é o céu. É isso que eu te peço, Senhor, pela sua misericórdia. Amém.